Olá, paz e graça. Vamos estar aqui mais uma vez, continuando a fazer uma meditação sobre pregação e ensino da Palavra de Deus. Nesse desenvolvimento desse raciocínio sobre pregação e ensino da Palavra de Deus, que eu comecei no vídeo 40, seguindo a sequência no 41, 42, 43, agora vou no vídeo 44, ainda estar falando sobre essa questão. Aí vamos prolongar bastante sobre isso, até chegar em dado ponto, aí eu mudo de assunto mais para frente, mas por enquanto a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria falar sobre autoridade para ministrar a palavra de Deus. O assunto vai ser autoridade para ministrar a palavra de Deus. Eu vou me basear aqui em alguns versículos, né? Eu vou usar, no caso, para fazer essa argumentação. 1 Coríntios, no capítulo 7, eu separei assim alguns versículos para desenvolver um raciocínio em cima de algumas coisas que Paulo disse. Então, quero que você entenda que a gente vai tratar aqui sobre autoridade para ministrar a palavra de Deus. E sem essa autoridade, a gente corre o risco de que as pessoas chamam de falácia. Às vezes você fala coisas que não tem nada a ver. E insere Deus em contexto de circunstâncias que Deus não está inserido nelas. O capítulo 7 de 1 Coríntios é um capítulo que fala sobre casamento, vida de solteiro, como que há a disponibilidade, a obra de Deus em relação a quem é casado e a quem é solteiro, compromisso do casado e a liberdade do solteiro de estar disponível integralmente para a obra de Deus, sendo que o casado não vai ter essa disponibilidade segundo a Bíblia, porque ele tanto vai ter que cuidar das coisas do Senhor, quanto ele vai ter que cuidar de assuntos com relação à sua família. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas não é nesse raciocínio sobre o casamento em si, mas sim sobre algumas coisas que Paulo disse. E aí eu vou começar aqui citando os versículos e desenvolvendo de acordo com a citação do versículo. No versículo de número 6, diz assim, o apóstolo fala a seguinte palavra, escreve a seguinte palavra: falo isto por permissão e não como mandamento. Falo isso como por permissão e não como por mandamento. Então, de acordo com as respostas que o apóstolo vai dando nessa carta em relação às perguntas que lhes foram feitas, que é no versículo 1, diz assim: ora, acerca das coisas que me escrevestes. Então, Paulo vai dar aqui uma série de respostas a outras perguntas que foram feitas a ele em uma outra carta, que não consta aqui no cânon. Não vou falar sobre isso aqui, mas não consta, mas teve outras cartas, porque eu quero prender-me aqui. No desenvolvimento da argumentação, Paulo diz: mas falo isto, versículo 6, mas falo isto por permissão e não como mandamento. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, na sucessão de conselhos que ele está dando, ele vai abordar um ponto em que ele não tem um respaldo da Torá, que é do Antigo Testamento, para poder solucionar uma determinada dúvida que eles tinham. E como é que ele vai fazer isso então? Ele faz com a permissão. Ele diz: digo isso como por permissão, ou seja, como se Deus o tivesse permitido a falar aquilo, mas ele não tem um mandamento que elucida aquilo, ele mesmo propriamente não tem uma revelação de Deus sobre aquele assunto,
mas ele usa da sua experiência para poder dar-lhes um conselho, que inclusive vai ser, a partir do versículo 7, um conselho um pouco complicado. E algumas pessoas fazem até uma grande briga teológica por causa desse conselho de Paulo. Mas ele não disse que isto é um mandamento, ele não disse que isso aí vai ser uma ordenança, que há uma base bíblica para isso. Isso aí ele estava solucionando um problema daquele momento e ele falou como uma permissão para aquele momento. Então, estamos trabalhando sob autoridade para ministrar a obra de Deus. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui de primeiro raciocínio é que a gente nem sempre vai ter. As pessoas têm o seguinte pensamento, que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Tudo que você quiser saber, a Bíblia fala. Eu sinto muito para você que pensa assim, mas a Bíblia não fala de tudo. A Bíblia contém a revelação de Deus ao ser humano em termos de nosso relacionamento com Deus, a nossa chamada para nos relacionarmos com Deus. E não propriamente tem respostas para as nossas soluções de todos os nossos problemas do nosso cotidiano. E muitas vezes a gente precisa usar experiência de outras pessoas para nos aconselharmos, para a gente podermos fazer essa obra. Então, alguém que se disponibiliza a ser um ensinador e um pregador, ele tem que agregar à sua vida experiências com sabedoria, para saber dar um bom conselho, porque às vezes virão perguntas, e não adianta a gente pegar um versículo, igual tem pessoas que falam assim que a Bíblia fala de tudo, porque tem pessoas que pegam versículos da Bíblia e distorcem aquele versículo para dar uma determinada resposta a uma pessoa, e quando a pessoa resolve estudar a Bíblia, ele lê aquele versículo, lembra daquela conversa, e vai verificar que não tem nada a ver. Então, o tempo que a gente vai perder distorcendo a palavra de Deus, qual é a dificuldade de admitir? Olha, não existe uma resposta específica para isso. Não tem um mandamento, não tem uma revelação. Mas como permissão, se me permite, eu vou te dar um conselho. Se me permite, eu vou te dar um conselho. Isso faz normalmente quem tem autoridade. E não envolve o nome de Deus em coisas das quais o nome de Deus não está envolvido. Vejamos aqui uma outra coisa também. No versículo 10. No versículo 10, ele diz: versículo 10, minha vista está horrível. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. Mas eu não quero falar sobre o que Paulo fala sobre os casados, mas sobre a expressão mando, não eu, mas o Senhor. Mando, não eu, mas o Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Agora aqui, ele tem uma revelação. Não especificamente uma revelação dele, mas ele tem uma base da Bíblia. Porque no Antigo Testamento existem regras para o casal. Então, se baseando no que ele tinha de conhecimento da Escritura do Antigo Testamento, ele dá conselho aos casados. Então, ele insere aqui o nome de Deus dentro desta argumentação. Por quê? Porque existe nas Sagradas Escrituras conselhos aos casados. No Antigo Testamento, então, foi inspirado por Deus, então, não é uma concepção apenas de Paulo. Então, ele dá um conselho segundo as Escrituras, com base bíblica. Aí a gente entende que no versículo 6, ele dá um conselho sem base bíblica. E, na verdade, ele dá um conselho, ele ainda pede uma permissão. Me permita te dar um conselho. E aqui já não é mais um conselho, aqui é um mandamento. Digo, não eu, mas o Senhor. Então, é a palavra de Deus que está em pauta do conselho que ele vai dar a partir do versículo 10. Então, aí sim, Deus está envolvido no meio. Então, ele usa esta autoridade para falar sobre Deus, dando-lhe conselho, ministrando assim esta argumentação com a autoridade de Deus, em nome de Deus e usando o nome de Deus, porque ele tem uma base da palavra de Deus.
Mas no versículo 6, ele deu um conselho como que por permissão. Ele pediu uma permissão para dar um conselho, porque ele não tinha, então ele não usou o nome de Deus. E aqui eu queria fazer esse parâmetro aqui, de a gente, muitas das vezes, colocar o nome de Deus em coisas que o nome de Deus não está envolvida. O nome de Deus muitas vezes não está envolvida, é uma concepção nossa. Você é uma pessoa inteligente, você tem condição de dar um conselho. Então, por que não é mais fácil a gente dizer assim, olha, eu penso dessa maneira, e o meu conselho, o meu pensamento sobre isso é de X maneira, não é melhor falar isso do que dizer, vou dizer isso aqui, mas o Senhor colocou no meu coração, Deus me deu uma revelação, sendo que a pessoa não tem revelação nenhuma sobre a circunstância, mas você vai dar um conselho de acordo com a sua concepção. Qual é a dificuldade? Qual é o temor que se tem de usar essa autoridade para dar um conselho? Então a gente tem que ter essa ousadia, como Paulo teve, de pedir essa permissão e de dar um conselho de acordo com a experiência. Mas quando tiver realmente um respaldo bíblico, usar a Bíblia legitimamente dentro daquilo que ela está dizendo. E no versículo 12, ele vai continuar dizendo assim, mas aos outros, quem não é casado, mas aos outros, não é especificamente casados, assim, é casados, mas com relação a uma dificuldade que tinha dentro da tradição de Israel, porque um israelita não podia casar com outra pessoa que não fosse de Israel. Isso é uma ordenança de Deus. Mas aí agora vem a igreja, que é o novo Israel. Aí vem os casamentos mistos. E aí vem aquele pensamento, mas na Bíblia não está dizendo isso? Aí vem esse casamento. Então ele vai dar aqui um conselho, baseando-se também no pensamento dele. E ele diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Mas não vamos dialogar sobre essa questão do casado, mas esse digo eu e não o Senhor. Digo eu e não o Senhor. Aí aqui novamente ele toma aqui a palavra e ele deixa claro que esse conselho está sendo dado por ele. Aí eu queria fazer aqui, a partir de então, uma menção ao Antigo Testamento. Quando os profetas iam falar alguma coisa em nome de Deus, eles não se atreviam a dizer que Deus os mandou falar sem que Deus o havia mandado falar, porque é pecado usar o nome de Deus em vão. Então, quando a gente está pregando, anunciando a palavra de Deus, e fala, levanta a mão que eu vou profetizar. Deus mandou profetizar. Aí Deus não mandou você fazer nada. É pecado usar o nome de Deus em vão. Todo profeta do Antigo Testamento, quando Deus lhe dava a revelação, ele ia lá, escrevia no papel, enrolava essa revelação, abria e lia. E começava a dizer, assim diz o Senhor. E a partir do assim diz o Senhor, vinha a mensagem de Deus. Por quê? Porque a mensagem não era do profeta, a mensagem era de Deus. Então a gente vai ver Isaías fazendo isso, Jeremias e vários outros profetas fazendo esse tipo de coisa. Ezequiel, Oséias e por aí vai adiante, usando a expressão assim diz o Senhor. Aí quando se dizia assim diz o Senhor, é porque a mensagem não era dele, não era fruto de um raciocínio. Por exemplo, eu posso meditar para me pregar. Eu não preciso, na hora de eu chegar e pregar, e falar assim, irmãos, eu estava em casa meditando, aí eu perguntei, Deus, o que significa esse versículo? Aí Deus falou comigo, cara, para quê? Sendo que Deus te deu inteligência, raciocínio. Aí você pode ler, e é claro que o Espírito Santo está iluminando a nossa mente, todos os crentes, aí você lê, você tem a iluminação de Deus, você tem uma inspiração de Deus, que está aqui na palavra, e aí o Senhor, você que tem uma mente iluminada por Deus, você chega a uma concepção, me trouxe uma mensagem baseada em sua concepção. Não tem problema de dizer isso. Mas a gente não é espiritual se a gente admitir que não houve uma ordem direta de Deus para falar. Eu não estou dizendo que Deus nunca dê. Eu acredito que em alguma situação ou outra para alguém, pelo menos para eu, nunca recebi ordem de Deus para pregar. Deus nunca falou, Valnei, vai lá e prega, vai lá e fala sobre isso. Eu sempre meditei, raciocinei, cheguei a uma conclusão e transmiti. E aí eu aprendi a seguinte coisa, se você ler errado, se você interpretar errado, você vai aplicar errado.
Se você lê apressadamente, sem se preocupar com texto e contexto, você vai interpretar errado. E interpretando errado, você vai aplicar errado. Então a gente tem que ler corretamente, para interpretar corretamente, para aplicar corretamente. Para que as pessoas que vão receber a aplicação da palavra não tenham suas vidas prejudicadas por um mau raciocínio meu e ainda colocando o nome de Deus no meio desse mau raciocínio. Eu posso, sim, você pode, qualquer um pode. Vamos supor que Deus queira falar com a gente. Beleza, se Deus quiser falar, amém. Eu gostaria realmente de estar lendo e Deus falar, Valnei, hoje lá no culto, prega sobre X coisa. Tem essa oportunidade que você vai ter na igreja tal, vai lá e fala tal coisa. Claro que eu gostaria. Seria muito mais fácil. Eu não precisaria raciocinar tanto. Só que essa ideologia de preguiçoso é perigoso. Porque usar o nome do Senhor em vão é pecado. Aí daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor tê-lo mandado dizer. Né? A gente vê os profetas usando essa expressão. Mas você não vê nenhum sacerdote usando essa expressão, você não vê nenhum escriba. Quando o Esdras vai fazer as leituras lá no seu livro, lá, ele não diz assim, diz o Senhor, como se ele fosse o profeta que tivesse recebido. Não, ele está na posição de alguém que é um sacerdote, um escriba. Então ele falou na posição que ele tinha. Eu tenho que me conscientizar de quem eu sou, da autoridade que eu tenho, daquilo que eu tenho capacidade de fazer e fazer aquilo que eu tenho permissão para fazer e não inventar moda. Agora, a partir do momento que eu quiser ser ousado, que eu seja ousado em legitimidade. Elias é um grande exemplo dessa ousadia. Se a gente vê todos os profetas que disseram assim diz o Senhor, porque Deus lhes mandou dizer, a gente vai ver Elias chegando diante de Acabe e dizendo assim, repreendendo Acabe, dizendo, segundo as minhas palavras, disse Elias, segundo as minhas palavras, não choverá por 3 anos e 6 meses. E assim sucedeu. Deus honrou com a palavra dele. Por quê? Ele não usou o nome de Deus em vão, ele usou a autoridade que ele tinha. Ele era um profeta consagrado por Deus. E ele se embasou na palavra de Deus que disse que se o povo se desviasse, Deus falou assim com Salomão, se o meu povo se afastar, tal, então eu vou cerrar o céu, vou fechar o céu, não vai cair chuva. Então ele se baseou possivelmente nisso. Vamos fazer uma colocação? Talvez não. Mas o fato é que ele disse, ele ministrou sem dizer assim diz o Senhor, porque foi uma concepção dele, segundo a minha palavra. Ele não colocou Deus em dificuldade, ele falou segundo a fé dele. E sabe o que aconteceu? Ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. É claro que aqui a gente entende como ele falando. Eu gosto da expressão que Tiago faz, porque Tiago entende as palavras de Elias como uma oração. Ele diz assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e tendo orado, não choveu por 3 anos e 6 meses. E tendo voltado a orar, voltou a chover. Então, a gente vê que depois de 3 anos e 6 meses, depois dos desafios dos profetas de Baal, quando ele ministra que chova, que ele está orando ali, sentado com a cabeça entre os joelhos, abraçado com o joelho, ele faz a oração e volta a chover. Mas Tiago entende que a primeira palavra que ele disse, como também uma oração. Então ele foi ousado em se posicionar com fé. Então você pode subir num púlpito e se posicionar com fé, mas não coloca o nome de Deus dentro daquilo que não está. Usa a sua fé. Aí algum puritano vai dizer assim, mas a gente não pode fazer isso. Eu não estou falando para a gente ser idólatra, fazer loucura, igual já vi pessoas absurdas dizendo que um dia eu vi um vídeo de um cara dizendo assim, que o diabo estava tão furioso que ele não precisou, que ele cansou de usar o nome de Jesus e usou o nome dele para expulsar o demônio. Isso é absurdo, se expulsa em nome de Jesus. Mas eu posso lá chegar, o que a Bíblia chama de oração da fé, que é o texto lá de Tiago, diz, é usar a fé. Se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, aí você vai lá, unge a pessoa, põe as mãos e fala, em nome de Jesus, seja curado, eu repreendo da enfermidade. Ou então, espírito maligno sai em nome de Jesus, ou faz a ministração em nome de Jesus, mas usando a sua autoridade, sem precisar ficar dizendo, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, ou quando você vai pregar, dizer que Deus te mandou dizer X coisa. Não, os irmãos estavam estudando a Bíblia,
e os comentaristas, os estudiosos bíblicos chegaram à seguinte conclusão, então eu concordo com essa conclusão e aplica, ou então eu estava lendo, eu entendi que é assim dessa maneira, e entendi, então irmãos, vamos fazer dessa maneira aqui, porque a Bíblia está dizendo isso aqui e tal. Então seja sincero, pregue, use essa autoridade, sabe, Jesus deu essa autoridade à igreja, nas pessoas dos discípulos, quando ele fez a comissão dos 12, depois de 70, e a partir do dia de Pentecostes, quando derramou o Espírito Santo, porque a palavra que ele disse anterior, 10 dias anterior, antes da sua ascensão aos céus, Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Então, eles fizeram o que ele falou, ficaram lá, foram revestidos de poder e saíram anunciando. Aí você tem que pensar, eu estou preparado para sair anunciando? Se você está, sai. Se não está, vai buscar. Fica no Jerusalém espiritual, buscando, pedindo poder. Quando você for revestido desse poder, sai e anuncia, mas seja ousado. Seja ousado, fazendo em nome de Jesus, sem colocar o nome de Deus em situação de descredibilidade, dizendo assim, diz o Senhor, se o Senhor tem dito nada, e como ele não disse, ele não vai cumprir o que está na minha cabeça. É muito mais fácil ele cumprir quando você faz igual Elias, fala que vai acontecer segundo a minha palavra, porque eu tenho fé em nome de Jesus, do que dizer, ó, Deus mandou, Deus falou, assim, eu tive uma revelação, e Deus, você não teve revelação nenhuma. Então, usa essa autoridade, a igreja tem autoridade para fazer essa ministração, para pregar a palavra, seja sincero, seja legítimo, procure se desviar se afastar, se desviar de idolatrias, de feitiçaria evangélica, de coisas que não trazem edificação, que só perturbam a mente das pessoas. As pessoas chegam na igreja cheias de problema, querendo uma solução para os seus problemas, e muitas vezes não vai ser assim. O cara vai ter que ser elucidado daquilo que significa realmente o evangelho, daquilo que realmente significa caminhar da fé, e você tem a oportunidade de apontar o caminho da verdade, mas vai começar contando mentira, e quem é o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Então, sejamos sinceros e legítimos. Paulo tinha essa autoridade. No final aqui desse capítulo 7, no versículo 40, ele diz assim: será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também cuido eu que tenho o Espírito de Deus. Ou seja, quando ele está finalizando os conselhos e tudo, ele deixa bem claro que o que ele está falando como um homem que tem nele o Espírito Santo de Deus, então que ele tem conselhos sinceros para dar. Então você é um cara iluminado por Deus? Então você é uma pessoa inspirada por Deus, seja sincero, dê conselhos, seja em pregação, seja em ensinamento, mas usando raciocínios lógicos, não tentando fazer do evangelho algo místico ou mágico. Não há necessidade disso, porque a palavra de Deus, a Bíblia, por si só, ela tem, a palavra aqui, ela é poderosa. Jeremias diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. O escritor da carta aos Hebreus escreveu que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra divisão de espírito, alma, juntas e medulas. Ela não precisa da sua ajuda, não precisa de mentira. Seja sincero e ministre com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.